Então, a Abrelp é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É uma empresa que tem 40 anos e o principal objetivo dela é o desenvolvimento técnico-operacional do setor. Ela reúne hoje cerca de 40 empresas do setor. Essas empresas prestam serviço de limpeza pública, desde a varrição, coleta, transporte, tratamento e disposição final. Essas empresas são responsáveis aí por 60% a 70% de toda a limpeza pública do Brasil. Então, a Abrelp, como uma associação que reúne essas empresas e tem esse objetivo de melhorar o serviço, incorporando sustentabilidade ambiental e econômica, a gente tem um olho para o internacional. Então, já há quase 20 anos dessa caminhada, a Abrelp é a membro nacional da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, a ISVA e SWA. E aí, participando dessa organização, nós trazemos melhores práticas de tratamento de resíduos para o Brasil e chega até a espalhar um pouquinho para os países vizinhos. Que para nós são boas práticas, né? Bom, a primeira delas é olhar resíduo enquanto recurso. Então, não querer simplesmente o descarte, mas querer que tenha um aproveitamento máximo até a caminhada no volume mínimo para um aterro sanitário. A batalha aqui é forte porque, além de tentar mudar essa visão que a gente tem cultural de que resíduo é lixo e a gente quer fora da vista e não se importa muito com o que acontece, o Brasil ainda é um país de lixões. Então, são 3.000 lixões ativos. Quer dizer, o lixão, ele é qualquer coisa e o aterro sanitário é uma obra de engenharia. Então, a gente tenta mudar esse pensamento, né? Não só das empresas. As empresas a gente acha até que estão bem conscientes, que elas querem prestar um bom serviço, mas da população, para que a população exija isso, e os municípios. Então, traduzir essa linguagem internacional para uma boa prática brasileira num nível local, a gente puxa também um pouquinho da política nacional de resíduos sólidos. Não dá para ir contra. Nós participamos até do processo de elaboração, que levou um tempo, e nesse processo de elaboração a gente tentou também colocar essa diferenciação de rejeito, resíduo, destinação, disposição, de uma forma que fosse fácil de entender e não digo fácil, mas aplicável. Então a gente tem uma boa política, a Abrelp baseia todas as suas sugestões na política, mas trazendo essas boas práticas. E aí dentro do âmbito municipal? No âmbito municipal, a Abrelp já há alguns anos vem trabalhando com acordos de cooperação, como associação sem fins lucrativos, dialogando com o gestor público para entender quais são as dificuldades ali em nível, né, o chão de fábrica que a gente brinca, então sair daquele escopo político e ir para o escopo vida real, olhar os desafios e falar onde você pode melhorar. Não só no básico, então política nacional, você precisa ter coleta seletiva, você precisa hoje pensar em compostagem ou outro tratamento de orgânico como uma possibilidade real, não é mais teoria, mas a gente, porque, né, enfim, a gente gosta de complicar tudo, a Abrelp tem trazido projetos e fundos internacionais de combate às mudanças do clima para melhorar a gestão de resíduos. Porque, assim, existem fundos internacionais que estão disponíveis, são difíceis de acessar porque exigem projetos que comprovem uma mitigação de poluentes. Metano, carbono negro, carbono orgânico, que são poluentes da gestão de resíduos. Então, nós passamos a desenhar projetos para acessar esses fundos e beneficiar algumas cidades. A Abrelp hoje trabalha com São Paulo desde 2014, então estamos caminhando para ajudar São Paulo a pensar uma alternativa que não seja aterro sanitário. E se você for pensar, São Paulo é uma cidade, a gente pode chamar de um país, 13.000 toneladas dia. Se você comparar com a realidade aqui da Baixada, uma cidade era 500, 600 toneladas dia. Então, realmente é uma escala muito grande. E também com Curitiba. Nós temos ajudado Curitiba a pensar outras alternativas que também Curitiba usa muito aterro sanitário. Então, é fazer essas cidades pensarem em alternativas e que elas mesmas depois se tornem multiplicadoras dentro das suas regiões. E algum projeto em especial junto à região metropolitana da Baixada Santista? E na Baixada Santista, então Curitiba, São Paulo, nós passamos a dialogar, né, nós brincamos, estamos na fase do namoro
com a cidade de Santos. A Santos se juntou recentemente a uma coalizão de combate às mudanças do clima, chama CCAC, é a primeira cidade da Baixada e a quinta cidade brasileira, não capital, a primeira não capital, então tem Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Santos agora no mapa. Em Santos a gente quer trabalhar duas frentes, né? Essa receptividade da municipalidade para trabalhar essas intervenções é compostagem. Então, Santos tem aí um piloto para começar de compostagem. Nós queremos trazer expertise internacional para dar escala a essa iniciativa e ajudar a região metropolitana. E a segunda é lixo marinho, combate ao lixo marinho. Então, é uma bandeira que a ONU abraçou para esse período. E a Abrelp, como representante da ISVA, trará um grupo chamado Força Tarefa Combate ao Lixo Marinho. Diga não. Essa força-tarefa vai pensar soluções em solo. Então, como nós trabalhamos com gestão de resíduos, tudo que se encontra no mar, na costa, toda essa poluição, ela é a falha na gestão de resíduos em terra. 80% do que tem no mar hoje veio de terra. Então, a nossa ideia é pensar soluções, primeiro descobrir onde estão os vazadouros e pensar soluções de baixo custo, mas alto impacto, trabalhando principalmente com o engajamento da população dessas áreas que são as áreas que mais geram, que são as áreas de risco. E aí, para a cidade? A Abrelp, ela tem tentado dialogar. Na verdade, nós temos alguns diálogos com o USP, algumas universidades públicas, né, principalmente porque essas universidades públicas, elas representam órgãos internacionais. Então, quando a questão é resíduos sólidos, como agentes nacionais, nós sempre somos chamados a dialogar. E nós tentamos também, em alguns momentos, criar cursos bem específicos para a gestão de resíduos municipal. Ainda não tivemos sucesso nisso, porque a Abrelp acaba abraçando muitos projetos internacionais, mas não saiu de foco. A ideia é avançar, quem sabe uma universidade também em Santos, né? Nós não temos nenhuma restrição, a não ser que a universidade tenha esse compromisso e essa bagagem de trazer a temática num contexto muito sério, que não seja apenas um tema que passa ali à margem de um curso de graduação, mas que ele seja transversal. Essa é a nossa proposta. A gente chegou a analisar algumas grades curriculares, mas não concordamos, então seguimos aí disponíveis para tentar avançar.